Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Nós temos muitas coisas sobrenaturais acontecendo, né? E eu quero conhecer a galera que esteve ontem no Revisão de Vidas. Cadê você? Fica de pé um minutinho onde você está. Pedir à igreja para aplaudir essas pessoas maravilhosas por essa escolha maravilhosa. Amém? Permaneça de pé, permaneça de pé. Vamos orar por vocês. Você que está próximo a eles, aí estenda suas mãos para eles. Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado por esse tempo, Pai, de renovo, esse tempo da Tua visitação, e nós declaramos, Pai, que o Revisão de Vidas está apenas começando. Quero declarar que inicia um novo ciclo, um novo tempo em suas vidas, e eles verão ainda muitos milagres e muito poder de Deus sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está perto deles, dá um abraço nesse querido aí que está próximo a você. Graças a Deus. Que bênção. E eu quero reforçar, tivemos aqui já esse aviso, que nós teremos no sábado que vem nosso batismo nas águas. Então você que foi para o Revisão de Vidas, já pode garantir aí, falando com seu líder, para você não ficar de fora desse batismo nas águas. Isso é uma oportunidade também para você, que talvez tenha feito já o Revisão de Vidas e não tenha ainda decidido pelo batismo nas águas, né? O batismo nas águas, ele é fundamental na vida de um cristão. É o momento ali onde nós declaramos publicamente, né, aquelas águas, nós deixamos ali o velho homem e surge uma nova vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente acha que para se batizar a gente precisa estar certinho. Na verdade, Deus fala para a gente que venha como estás, querido. Ali é uma decisão e você vai ser fortalecido por Deus para que você possa sustentar essa decisão. Então, não perca essa oportunidade. Amém? Quantos querem ouvir uma palavra poderosa nessa manhã? Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Estamos nessa série de palavras falando sobre a busca, sobre a presença de Deus. E é muito interessante porque não tem como. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Não tem como, é uma lei natural, é uma lei estabelecida por Deus. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E nesses dias, não tem como a gente não perceber, ter mais sensibilidade para a presença de Deus. Porque nós estamos nessa busca como igreja. Existe uma força da igreja, da unidade, quando nós caminhamos juntos. Então, querido, se você não entrou ainda nesse rio, e qual é esse rio? Ler mais a palavra, ter mais tempo de oração, né? Não faltar uma célula, não faltar um discipulado, procurar estar nos cultos. Não tem como você não ser visitado por Deus, porque existe esse rio, esse ambiente. E hoje, nós vamos falar sobre sua busca reflete os seus valores. Sua busca reflete os seus valores. E antes da gente continuar, eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Deus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas nessa manhã. Obrigado porque quando nós chegamos aqui neste ambiente, o Senhor já estava aqui nos aguardando. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por cada vida tocada, cada vida transformada.
Obrigado pelos nossos irmãos que estão online, não puderam estar aqui presencial, que a Tua presença também esteja ali em cada lar, em cada casa. Ó Deus, o Senhor possa preparar os nossos corações para que essa palavra possa entrar e trazer transformação. Que o Senhor possa me usar nessa manhã como um canal, como instrumento, Senhor, para que a Tua palavra, a Tua voz, possa ecoar nos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, a sua busca reflete os seus valores. Você busca aquilo que você valoriza. Você concorda comigo? Né? Isso é muito interessante, né? Você tem saudade de pessoas? Minha mãe, gente, está morando lá em Minas. Daqui para lá são 6 horas de viagem. E eu tenho falado com ela, agora acho que é mais fácil você vir aqui do que eu ir aí, né? Já tem passagem gratuita, né? Então, quando está com saudade, vem para cá, é mais fácil, né? Mas nós eu estou com parte da minha família, primas muito próximas, muito chegadas, que se mudaram para Portugal, né? Então, a distância, né? A gente se fala pelo WhatsApp, glória a Deus, né? Pelas redes sociais hoje, né? Tanta ferramenta que nós temos, uma ligação de vídeo, né? Traz muita aproximação, né? Glória a Deus pelas ferramentas que nós temos, mas nós temos saudades, né? Saudades de um tempo que não sei se volta ou não volta, depende aí do que você se lembrou agora quando eu falei de algum tempo. Essa semana passada, eu fui numa loja de perfume trocar um perfume que eu ganhei. E eu lembrei de algo meu do passado. Eu trabalhei numa agência de viagem durante muitos anos. Gente, foram, sei lá, acho que mais de 10 anos sem comprar um perfume, porque eu ganhava muito perfume dos meus passageiros. Viajavam, voltavam, perfume. E eu tinha aquela coleção de perfume, só os mais caros, né? Sem gastar um centavo. E eu fui na loja ali na hora de trocar, não sei o que aconteceu, cara. Os que eu escolhi eram 4 vezes mais caros do que o que eu tinha para trocar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, vamos baixar o nível aqui um pouquinho, né? Mas eu me lembrei, são saudades, são o quê? Memórias que nós temos. Quais são as memórias, quais são as experiências que você tem que te vêm na memória? Essa semana, a pastora Cris esteve visitando uma prima delas, né? A pastora Elane está aqui, que ganhou um bebê. Gente, deixa eu te falar uma coisa, se você tiver bebê, não deixa perto da pastora Cris, porque ela aperta, e ela aperta com vontade, aperta mesmo. Então, proteja seu bebê da pastora Cris, tá? Então, ela voltou de lá maravilhada, e é muito interessante que ela compartilhou algo muito interessante. A prima dela foi, acho que pela primeira vez na academia, foi a primeira separação do seu bebê, e foi assim, algo muito difícil, e ela compartilhando, estava na academia, só pensando no bebê, doida para voltar para casa, nem treinou direito, que voltou para casa correndo, e ela já ficou com ansiedade, pensando, meu Deus, minha licença maternidade vai acabar, eu tenho que voltar para o trabalho, como é que eu vou deixar meu filho? Essa semana também, ela atendeu um paciente dela, minha esposa é psicóloga também, fisioterapeuta, ela atendeu um paciente que estava com crise de ansiedade, porque ele começou a ver uns vídeos de mortes de bebês com acidentes bobos. E ele tem um filho de 6 meses de idade, ele começou a ter crise de ansiedade, pensando se acontecesse alguma coisa com o filho dele. E aqui eu quero até abrir um parêntese, porque eu também estava vendo um vídeo essa semana, e uma mulher que estava lavando a sua calçada. Por que a gente vê essas coisas, hein? É brincadeira, né? Ela estava varrendo a calçada, e por que eu fiquei vendo ela varrer a calçada? Não sei. Eu sei que ela escorregou, bateu com a cabeça e ficou ali desmaiada. E aí na mesma hora, minha memória me trouxe a Laura pequenininha, no banheiro, tomando banho, ali brincando com ela, ela escorregou, eu não tive o reflexo de segurar, ela bateu com a cabeça, mas eu não sei como é que não vazou lá no vizinho de baixo, de tanta força. Você imagina, podia ter acontecido, na mesma hora, minha memória puxou aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado com as experiências que nós temos, e até, interessante, né, dentro dos 5 sentidos que nós temos, né, olfato, visão, audição, tato, paladar. Você sabia que a visão é responsável por 33% daquilo que você armazena?
Dos 5, 33%. Nós acabamos de compartilhar aqui de um exemplo, de um vídeo, né, que gerou ansiedade. Então, querido, cuidado com aquilo que você tem visto. O que você tem gastado o teu tempo vendo, porque isso são memórias que são registradas, ficam guardadas em nossas memórias. E aqui, como a gente está falando sobre essa questão, né, de memórias, né, de lembrança, né, é certo que, infelizmente, nem todos os pais são assim. Nós vemos, inclusive, pais que abandonam seus filhos ainda na barriga de sua mãe, né? Alguns são abortados, ou seja, são rejeitados desde o ventre da sua mãe. Mas isso são exceções, né? Mas dentro disso que eu trouxe, se um pai terreno que é falho, que pode ser ausente em algum momento, que pode escolher de forma errada, ele sente essa saudade de um filho, imagine o nosso Deus Pai. Imagine aquele que te criou, aquele que é perfeito, aquele que te ama, aquele que teve prazer na sua criação, aquele que teve um detalhe em cada fio do seu cabelo. Acho que ele esqueceu do meu, mas tudo bem. Mas um Deus que te criou, que você, a sua digital não é igual de ninguém. Ele desenhou a sua exclusiva somente para você. Então esse Pai, esse Deus que nos criou, você imagina o anseio dele de estar comigo e com você todos os dias. Todos os dias. E a palavra de Deus nos ensina, nos mostra isso lá em Gênesis, que Adão, ele tinha esse privilégio de se encontrar com Deus todos os dias. Laurinha já está passando dessa fase já, né? Estou falando com o pastor aqui, já tem que começar a se despedir. Ontem eu estava conversando com uma mãe lá na Barra, a filha dela tem 14 de anos, ela falou, fulano começou a namorar. Eu quase caí no chão. Nem é minha filha, né? Eu falei, mas Jesus está voltando, eu não vou passar por isso antes. Jesus está voltando, irmão, está aí. Qualquer momento a gente vai ser levado. Eu creio, em nome de Jesus. Mas eu anseio, eu chego em casa no final do dia, eu quero estar com a minha filha, eu quero perguntar como é que foi o dia dela, como é que foi a escola, eu olho ali o dever, mas já está naquela fase, papai, agora não, depois, estou vendo um negócio aqui, eu estou estudando, eu marquei com fulano, eu estou aqui, eu tenho reunião de oração agora, tem discipulado, e eu fico esperando. Desse jeito, né, irmão? Se identificou aí, né? Querido, com toda a minha falha, toda a minha ocupação, toda a minha preocupação, eu anseio por isso. Imagina Deus, querido, que Ele tem o poder, Ele tem o governo sobre todas as coisas, e aí você se levanta de manhã, e aí Ele fica esperando, vai dobrar os joelhos, vai me procurar, vai me buscar, e aí você levanta correndo, e meu horário, estou atrasado, e a gente esquece. Querido, Adão, ele perdeu essa visitação. Projeta, por favor, Gênesis 3, de 8 a 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui é um contexto onde nós estamos familiarizados, né? Eva, ela pegou aquela fruta, ela comeu daquela fruta, e ela deu para Adão, Adão também comeu daquela fruta, e ali naquele momento, eles perceberam, né? O pecado entrou, e aqui como nós lemos, Adão, ele foge da presença de Deus. E é muito interessante, certamente você já ouviu isso, que Deus ele chega ali, ele não pergunta o que Adão fez, mas ele pergunta por Adão. Mesmo sabendo, Deus ele sabia de todas as coisas, mas ele buscou por Adão. Vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos imaginar aqui, né? Lembrar, estamos falando de lembranças, né? Lembrar da sua infância. Quais são as lembranças que você tem quando você errava? Como é que era a voz do seu pai? Uma voz brava. Eu lembro da minha mãe, querido, quando ela chamava o nome e o sobrenome, já era.
Sempre Júnior. Quando vinha Francisco Júnior, meu irmão, já era, pode correr que o negócio engrossou. Mas eu lembro também do momento com meu pai, infelizmente, no meu tempo de rebeldia, onde meu pai encontrou um cigarro dentro da minha mochila, e não era um cigarro qualquer, não preciso entrar em detalhes. E, cara, quando eu entrei em casa, eu vi aquela mochila aberta em cima da cama. Eu falei, já era. Fechar só a janela aqui para os vizinhos não verem, né? E para minha surpresa, quando eu entrei no quarto, ele estava sentado no quarto, e ele me chamou para conversar, porque ele queria entender por que eu estava escolhendo aquilo. Eu não esqueço disso. Eu estava certo de que eu ia tomar uma correção, eu ia apanhar, e, meu irmão, não tinha conversa. Mas aquilo me marcou, aquela forma dele tratar aquela situação. Querido, Deus, Ele tem uma forma especial de tratar com cada um de nós. O problema é que assim como Adão fugiu da presença de Deus, e eu fico imaginando que Deus, tudo que Ele queria era ouvir de Adão, Deus, eu errei, falhei, pequei, eu acredito até que as coisas teriam sido diferentes. Mas ele fugiu, e eu fico imaginando a dor daquele pai, como nós lemos aqui no versículo 10, né, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e aí me escondi. Deixa eu te falar, querido, por pior que seja seu erro, nunca escolha se esconder do teu pai, nunca escolha se esconder do Deus que te ama. Sabe por quê? Quando nós erramos, Ele é o único que pode nos ajudar a sair desse problema. Ele é o único que tem a solução para os nossos problemas. Deus sabia que a dor de Deus era, sabe o quê? Ele saber que a partir daquele momento, daquela escolha de Adão, ele ia sofrer uma consequência da separação por conta disso. A maior dor de Deus não era porque Adão pecou, mas é porque Adão iria experimentar a separação de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus, Ele anseia pela nossa presença, querido, é porque Ele tem prazer em se relacionar comigo e com você. E deixa eu te falar, Ele não se relaciona comigo e com você porque nós somos perfeitos, senão eu nem estaria aqui. Mas Ele se relaciona comigo e com você porque Ele vê valor em nós. Ele tem prazer em mim e em você. E é muito interessante porque histórios judaicos relatam a dor de Adão. A dor, eu não consigo imaginar. Hoje eu tive com uma pessoa no elevador do meu prédio, um pouquinho antes de chegar aqui na igreja. Ela perdeu o pai dela ontem. E era um relacionamento assim, de muito carinho com o pai. E quando ela me olhou, eu dei aquele abraço e ela desabou, começou a chorar, porque é uma perda, são lembranças, sentimentos, são sentimentos. Então você perder algo é muito ruim, é muito diferente, né? Uma coisa é você sofrer por aquilo que você não alcançou, né? Talvez uma cura, um projeto, um sonho, uma casa, né? Enfim, um ministério, é uma coisa. Agora, a dor de você perder algo que você conquistou é muito pior. Adão e Eva, eles experimentaram isso. Eles tinham um encontro dia a dia com Deus e eles perderam desse encontro. Então, relatos dizem que eles foram para a caverna. Você imagina a vergonha e o desespero de você não poder mais encontrar com Deus dia a dia. Foi isso que Adão e Eva viveram. Mas eu quero te dizer, querido, que se por um homem essa maldição entrou, por outro homem, que é Jesus, entrou a vida para que nós nos aproximássemos de Deus, para resgatar essa conciliação com Deus, amém? Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, amém? Eu quero dizer isso, querido, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha escolhido como Adão, ele morreu, não morreu fisicamente, mas ele teve a pior morte que um homem pode ter, que é a morte espiritual.
mas Jesus veio para nos resgatar, para nos dar essa vida eterna. E tem um versículo que, cara, isso aqui revela muito o amor de Deus por mim e por você. Lembra que nós estamos falando da importância de valorizar aquilo que nós buscamos, nós estamos falando da presença de Deus, e esse é um versículo muito conhecido de todos nós, e que eu nunca vou olhar para esse versículo como algo comum, algo natural. Eu nunca vou me cansar de olhar para esse versículo, olhar esse versículo e me encher de fé e de esperança, que é João 3,16, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você tem muito valor. Deus enviou o que ele tinha de mais precioso, Jesus, por um alto preço, algo muito valioso, para resgatar algo de muito valor, que é você. Você tem muito valor para Deus. E eu quero nesse momento aproveitar, queria convidar a igreja a ficar de pé um minutinho. Talvez você esteja conosco online, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor, e eu quero te dar uma oportunidade como igreja, nessa manhã, a você fazer uma oração, porque antes da gente declarar Deus como nosso Pai, nós somos criatura, mas uma simples oração, que ela é muito profunda, ela te dá acesso a um Pai, te dá uma filiação. E eu quero convidar toda a igreja, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você está conosco online, faça isso agora também onde você está, e repete assim comigo: querido Deus, nessa manhã, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz teu filho. De olhos fechados ainda, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Você está entregando sua vida a Jesus nessa manhã? Levanta sua mão bem alto, que eu quero conhecer você que entrega a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Isso, pode levantar sua mão bem alto, pedindo os nossos irmãos para irem até você. Alguém que está próximo a esses irmãos, pode dar um abraço neles. Se você está conosco online, coloca aí no chat, nós queremos entrar em contato com você. Seja muito bem-vindo à família de Deus. E eu queria pedir toda a igreja para aplaudir essas pessoas que fizeram essa oração nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. Graças a Deus, é a família de Deus aumentando, amém? Quantos gostam de receber irmãos em Cristo Jesus? Isso é maravilhoso, amém? Então, como nós estamos falando, você busca aquilo que valoriza. E o que tem valor para você? Cadê os flamenguistas? Os flamenguistas estão felizes aí, né? Bruno Henrique, Cebolinha, trouxeram alegria, né? Para mim, o lance mais bonito do jogo foi aquela bola no travessão do Veguete. Para mim foi o lance mais bonito do jogo. Né? Quanto custa uma blusa do Flamengo hoje, uma oficial? R$350. Jesus. Quem daria R$350 na camisa do Flamengo? Deixa eu ver. Vou orar por você. Para mim não vale R$10. Irmão, sinto muito, estou com o microfone. Não tem valor. Como um bom vascaíno, né? Se eu ganhar, eu vou passar a bola, passar para outro. Não tem valor. Mas o que eu quero trazer para você, né? É que de fato, a questão não é qual o seu valor para a sociedade, porque isso pode variar. Nós falamos sobre isso aqui, enquanto pais estão ali com crise de ansiedade porque vão deixar seus filhos, que têm que voltar para trabalhar, nós vemos uma realidade de pais que abortam seus filhos, porque não querem ter o compromisso, enfim, são N motivos, ele vai colocar as justificativas dele para não ter aquele filho. Então, a questão não é o quanto você vale para a sociedade, mas é o quanto você vale para Deus. Para Deus você tem um valor. Quem define o seu valor não é a sociedade, não é se um clube ganhou ou perdeu, não é se você está bem ou se você está mal, se você tem uma família ou não tem uma família. O que determina o seu valor é Deus, é o que Ele já fez por você. Ele entregou o Filho dele por amor a você. É isso que determina o seu valor.
Não é se a pessoa te olhou de cara feia, se te cumprimentou ou não cumprimentou. O que define o seu valor é Deus. Ele já definiu e já falou, você tem um alto preço. Sabe por quê? Ele entregou o Filho dele. Mesmo quando nós estávamos em pecado, dizendo não, sabendo que nós vamos falhar, que nós vamos rejeitar, mesmo assim Ele escolheu entregar o que Ele tinha de mais valioso por mim e por você. Esse é o valor que nós temos. E nós precisamos entender. Gustavo iniciou aqui com a ministração, falando sobre bênçãos, né? Mas falando que o mais importante é a presença do Senhor. Nós temos falado sobre isso. A palavra de Deus diz para nós lá em Mateus 16, 26, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Isso parece distante de todos nós. Quando a gente, é um versículo muito forte, né? Sobre você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas isso às vezes está muito perto de nós. Para pensar um minutinho aí onde você está. Isso também foi a ministração do Gustavo no início, onde ele falou de conquistas, né? O que você espera nessa manhã, o que você veio buscar. Pensa agora em coisas materiais, terrenas, que você gostaria de conquistar. Não sei, talvez uma casa, um carro, uma viagem dos sonhos, não sei. Deus nos ensina a sermos ousados, né? E nós temos visto muitos testemunhos de coisas acontecendo, né? Porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Agora, se eu te perguntar, te falar, eu tenho isso para você agora, mas em troca disso, dessa conquista, eu quero a sua vida. Você fica com a sua conquista ou você fica com a sua vida? Você entende que é uma questão da gente entender o que realmente tem valor? E quando eu digo isso, não é porque Deus Ele não quer te abençoar, mas nós precisamos entender que isso aconteceu lá com o povo no Egito, nós estamos falando muito sobre isso. Não é que Ele não queira te abençoar, mas nós não podemos colocar a bênção antes do abençoador. E nós vimos isso acontecer lá com o povo do Egito, porque eles estavam focados na terra prometida, e tudo que Deus queria com eles era relacionamento. A terra prometida seria a consequência de uma vida de relacionamento com Deus. Querido, tudo que você tem para conquistar é consequência de uma vida de relacionamento com Deus. Ele anseia pela sua presença, Ele anseia pelo seu sim, Ele anseia para se relacionar com você. Se nós que somos pais terrenos, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o que dirá o nosso Deus Todo-Poderoso? Ele tem o melhor dessa terra para mim e para você, mas tudo o que Ele quer é o nosso relacionamento exclusivo com Ele. Então, vamos fazer uma reflexão aqui nessa manhã, para a gente já caminhar aqui para o final. Imagina que você tem ali na sua casa uma câmera, filmando tudo o que você faz o dia inteiro. Tem gente que já fez até assim, Jesus, meu Deus. E aí eu te pergunto, você valoriza o seu filho? Sim? Você valoriza seu pai, sua mãe, seu cônjuge? Você valoriza a sua vida? Às vezes tem pessoas que moram sozinhos. Você valoriza a sua alimentação, o seu tempo com Deus? Aí eu vou te perguntar, no final do dia, o pastor Júnior vai lá na sua casa, pegar essa gravação, agora não tem nem gravação, agora é tudo online, você entra lá, ó, vou botar aqui no telão, e aí você fala, não, eu valorizo meu filho, e aí você chega em casa, só que você não dá atenção para o seu filho, você fica no celular, você fica resolvendo um monte de coisa, você valoriza o seu cônjuge, mas em casa é uma gritaria, ninguém respeita ninguém. Nós precisamos entender que a todo tempo, essa nossa busca, as nossas escolhas, elas vão estar dizendo claramente aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós valorizamos. Então, querido, se você valoriza o seu filho, chegue em casa, deixe tudo de lado e dê a atenção que ele merece. Se você valoriza o seu cônjuge, querido, tem momentos que nós precisamos deixar tudo de lado e dar a atenção que o seu cônjuge merece. Antes de você, querido, pastora Cris me faz passar muita raiva. Tem momento que eu já está defendendo, vocês também, né? São
Braba, hein? Mas acho que eu faço muito mais raiva a ela do que ela a mim. Então nós temos que ter essa sensibilidade de perceber e se calar. Quando a gente está fazendo isso, eu estou dizendo para ela que eu valorizo ela. Mas não, a gente entra em discussões à toa, a troco de nada. A pergunta é, o que você valoriza? Quais são as escolhas que você tem tido? E Jesus, querido, Ele não mede esforços para escolher por você, você sabia disso? Projeta para mim, por favor, Marcos 5, vamos ler do 1 a 5. O que aconteceu aqui? Um texto muito conhecido de todos nós, que é aquele endemoniado de Gadareno. Jesus, se a gente vê aqui no capítulo 4, né, Jesus ele tinha acabado de pregar ali para uma multidão. Terminando aquela pregação, ele entra num barco, não descansa, ele entra num barco, e eu fico imaginando que ele estava tão cansado, que se você ler lá em Marcos 4, você vai ver que estava uma tempestade, um barco quase indo a pico, né, a pique, né, de tanto que a onda batia, entrava. Jesus estava fazendo o quê, gente? Dormindo. Ele devia estar muito cansado. E nós vemos ali que os discípulos, eles ficaram o quê? Desesperados, né? Foram lá acordar Jesus, e o que Jesus fez? Naquele mesmo instante, ele dá uma ordem ali para o vento, né? Tudo se acalma, e os discípulos ficam assustados, né? Quem é esse que até o tempo, né? O mar, né? O obedece? Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós clamamos a Ele, Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade nas nossas vidas. E ele estava ali cansado, mas preparado. E o que ele estava indo fazer? Vamos ler aqui, a partir do 1, Marcos 5:1. Jesus e os discípulos chegaram ao outro lado, à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então, vamos só relembrar. Jesus ele tinha pregado para a multidão, entrou num barco para ter um descanso, né? Veio o que, gente? Guerra espiritual. Veio algo ali tentando impedir aquilo que ele estava indo fazer. Então ele teve que interromper o descanso dele, o sono dele, para acalmar aquela tempestade, para colocar os discípulos dele seguro. E assim que ele coloca os pés em terra, ele devia estar pensando assim: acho que agora eu vou conhecer aqui, me levem para dar um passeio, né, nessa cidade, me levem para um bom restaurante para comer algo. Não, ele colocou os pés em terra e veio um endemoniado ao encontro dele, como nós lemos aqui. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. E aqui, querido, eu quero compartilhar com você algo poderoso que pode transformar a sua vida hoje. E a primeira dela é: Jesus não mede esforços para estar com você. E aqui, como eu já falei, Jesus ele atravessou. Se você continuar lendo, você vai ver que depois de todo aquele cenário, depois dele libertar esse homem, de mandar embora aqueles demônios que estavam nesse homem, Jesus, ele entra no barco e volta para o mesmo lugar. Ou seja, Jesus ele enfrentou aquela tempestade, ele passou por aquela batalha espiritual pela vida de um homem. Somente de um homem. Ele foi com seus discípulos atrás desse único homem. O segundo, existe uma resistência espiritual para que esse encontro aconteça. E aqui é o que nós já falamos. Jesus estava indo ao encontro desse homem, houve ali uma batalha espiritual. E é muito interessante porque Deus, nós lemos aqui na palavra de Deus, né, que esse homem, quando Jesus ele chegou ali em terra, ele veio até Jesus e se prostrou. E clamava o quê? Que queres comigo, Filho do Deus Altíssimo. E o que ele clamava? Não me atormente. Querido, esse é o conflito que muitas vezes está dentro de nós. Nós reconhecemos a presença de Deus, nós queremos a libertação, mas nós temos medo.
de abandonar aquilo que é conhecido. Nós reconhecemos a presença de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas existe uma batalha espiritual, um conflito dentro de nós, de nos prostrar e abandonar. E era isso que estava acontecendo. Os demônios estavam ali atormentando, trazendo confusão. Os demônios, eles vêm para trazer confusão. Você sabe quando Deus fala assim, espera mais um pouquinho, e aí você começa a entrar em desespero. Deus não disse não, Ele só falou para esperar um pouquinho. Quando a gente fica atrás de Deus, atrás de bênçãos, conquista, isso é o diabo trazendo confusão dentro de nós, porque ele sabe que se você esquecer as conquistas, porque a maior conquista que nós temos é a presença de Deus, valorizar a presença de Deus, ele sabe que ele vai ser obrigado a liberar as bênçãos sobre as nossas vidas. Por isso existe essa batalha, esse conflito dentro de nós. E o terceiro é, independente da sua situação hoje, Deus te valoriza. Querido, talvez você possa estar como esse homem, trazendo para a nossa realidade de hoje, certamente ele não estava vivendo no nosso meio, ele estava internado, porque a palavra de Deus diz aqui que foram várias vezes que ele foi acorrentado, ou seja, as pessoas não queriam correr o risco daquele homem perto dele, certamente ele estaria excluído, vivia excluído da sociedade, mas Jesus, ele atravessou, ele enfrentou uma tempestade, enfrentou uma resistência espiritual, porque aquele homem tinha valor. Não importa o que você tem vivido, você tem valor para Deus. Se ele tiver que enfrentar tribulações, tempestades, ele vai enfrentar por sua causa, porque ele te ama, ele já entregou o filho dele por você. E o último texto que eu quero ler com você, queria chamar já os músicos aqui, por favor. Isaías 49:15, onde existe uma resposta aqui do Senhor. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Pode aplaudir o Senhor por isso. Quero te convidar a ficar de pé, querido, onde você está. Coloca a mão no seu coração. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o mesmo Jesus que atravessou aquele mar para libertar esse homem, é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã, para ter um encontro com você. É um Jesus que quer te libertar, é um Jesus que quer te curar. Feche seus olhos. Eu não sei qual a sua realidade hoje. Talvez você tenha muito tempo de evangelho, mas talvez você ainda tenha dúvida desse amor. Talvez você ainda esteja olhando para tantas coisas que não aconteceram. Querido Deus, Ele tem bênção para a sua vida. Ele tem prazer na sua alegria. Ele tem prazer nas suas conquistas, mas Jesus, Ele quer restaurar o seu relacionamento. Jesus, Ele quer te capacitar para que você possa receber essas bênçãos. A palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia. Esse é o momento de você semear na presença do Senhor, semear o seu coração, a sua alegria, a sua gratidão, agradecer por essa manhã onde você tem a oportunidade de estar reunido em família. Tem uma pessoa aí do seu lado, querido, que não é perfeita, mas que ele está aqui ansiando pela mesma coisa que você. Eu quero mais de Deus, eu quero ser parecido com Deus, eu quero receber desse amor, eu quero entender esse amor incondicional, esse amor que não olha para a minha limitação, não olha para a minha fraqueza. E sabe o que acontece? Às vezes nós, como filhos, que deveríamos estar conectados, ligados nesse amor vertical, nós estamos olhando por um amor horizontal. Nós estamos tendo o irmão do lado como referência, em vez de ter o nosso Deus Todo-Poderoso como referência. Sabe por quê, querido?
Em vez de eu apontar aquele que está do meu lado, em vez de eu olhar para ele e criar justificativas para eu não me relacionar com Deus, não, eu vou olhar para Deus, eu vou experimentar esse amor, eu vou buscar desse amor. E sabe o que acontece? Em vez de eu apontar ali o meu irmão, eu vou ser referência para que ele também viva esse amor. Eu não sei como você está vivendo nesses dias, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei quais são os valores que estão corrompidos dentro de você, mas eu quero te dizer, querido, Deus te trouxe aqui hoje não para te apontar, mas para te trazer clareza, para dizer para você: ei, eu sei que você estava olhando errado, mas eu te amo mesmo assim, eu te amo ainda assim. E hoje eu estou te dando essa oportunidade. Ei, olha para mim, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Olha para mim, eu quero me relacionar com você, eu quero curar você, eu quero te libertar, eu quero tirar essas feridas. Querido, eu não sei quais são as marcas que você carrega, mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui hoje porque Ele quer tocar você, Ele quer encontrar você. A pergunta é: eu quero ser achado por esse Deus? Sai do seu lugar, vem até o altar. Esse é o momento seu e Deus. Venha se prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Venha se colocar diante desse Deus que tem resposta, esse Deus que te ama, esse Deus que quer tocar você hoje de uma forma sobrenatural. Isso pode sair do seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Se você está aí no seu lugar, querido. Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui, e já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.